E o atacante Ângelo vai ficar no Santos, vai jogar no Flamengo ou vai para a Europa? Vamos trazer um resumão do que de fato está acontecendo em relação a uma permanência ou não do jogador santista. Já te peço o seu comentário e inscreva-se também no canal, assim você fica por dentro de tudo que está acontecendo com o Peixe através dos vídeos e das lives que a gente posta aqui diariamente. E uma outra forma de você ficar bem informado não só de Santos, mas também de tudo que está acontecendo nas principais ligas do mundo, é você baixando de forma gratuita o aplicativo da OneFootball. O link está na descrição. Inclusive lá na OneFootball você recebe todas as notícias do Santos e também consegue acompanhar o tempo real dos jogos. E tem uma novidade, nesse ano, na Conmebol Sul-Americana, você consegue acompanhar os melhores momentos ao vivo. Então, pintou um lance ali importante para o Santos, um gol, assim que acontecer, a OneFootball disponibiliza no aplicativo. Então, não perde tempo, já baixa o aplicativo da OneFootball, que eu tenho certeza que você vai gostar bastante, tá certo? Bom, antes da gente começar a falar, né, sobre principalmente esse interesse do Flamengo no Ângelo, vamos a uma ordem cronológica dos fatos para a gente entender, e isso de uma certa forma é importante para a gente trazer alguns pontos aqui, principalmente na hora que a gente for comentar essas possíveis propostas, esse interesse do Flamengo, tá certo? Então vamos começar no ano passado. O Newcastle fez uma proposta pelo Ângelo, cerca de 25 milhões de euros. Naquele momento, o Santos não se interessou, estava também precisando de dinheiro, estava numa situação financeira que precisava, né? Mas recusou, não quis conversar mais com o Newcastle sobre uma possibilidade de transferência de Ângelo. Ok. Aí, nesse ano, tivemos uma sondagem do Milan. O Milan queria saber se o Santos aceitaria abrir negociações a partir de 15 milhões de euros. O Santos falou que por esse valor era muito baixo, que não tinha interesse. Ok. Aí veio o Nottingham Forest, que fez uma proposta para o Santos verbal, tá? Não oficializou e mandou para o presidente do Santos, enfim, não foi oficializada, né? Só foi uma conversa mais verbal, onde o Ângelo poderia ser emprestado ao clube inglês por 5 milhões e meio de euros, quase 6 milhões de euros, até o meio do ano, por conta de fair play financeiro, né? Eles não conseguiriam comprar em definitivo o Ângelo, então teria essa forma, né, de empréstimo. E caso o Nottingham Forest permanecesse na primeira divisão, eles poderiam comprar o Ângelo por 18 milhões de euros, que não seriam pagos à vista, seria de forma parcelada. O Santos não se empolgou muito, também não foi oficializado nessa proposta, então não teve acordo, Ângelo continua no Santos. Agora, recentemente, vem essas informações do interesse do Flamengo. O Flamengo até mesmo sinalizou uma primeira proposta pelo Ângelo, que o Santos acabou recusando. E agora, muita gente que cobre o Flamengo falando, né? O Ângelo quer jogar no Flamengo, o Flamengo está confiante na contratação do Ângelo, o Santos aceita vender o Ângelo para o Flamengo, enfim. Vamos então atualizar, resumir o que de fato está acontecendo e sanar algumas dúvidas que eu sei que alguns de vocês possuem, tá certo? E repetindo, quero muita participação de vocês aqui nos comentários, fiquem à vontade para escrever o que vocês pensam a respeito disso. Bom, e uma coisa que eu esqueci de falar aqui, que está anotado, é sobre a preferência do Barcelona, tá? Então, se chega uma proposta oficial, o Santos tem que mostrar ao Barcelona que foi acordado uma preferência de 35 milhões de euros. Então, se o Barcelona tiver interesse de ficar com o Ângelo, né, caso receba uma proposta oficial de outro clube, o Barcelona igualando a proposta, o Ângelo vai para o clube espanhol. E pode acontecer também do Barcelona não ter interesse e ele vai para outro clube, como aconteceu com o Kaique. Tinha preferência, o Barcelona foi avisado em relação ao Almeria, não tiveram interesse, o Kaique foi para o Almeria, tá certo? Agora sim, vamos então ao resumo sobre essa situação do interesse do Flamengo. De fato, o Flamengo está interessado na contratação do Ângelo. Mas vamos à matéria do GE que fala o seguinte: o Santos e o atacante Ângelo resistiram há 3 semanas à primeira tentativa do Flamengo de tirar o jogador da Vila Belmiro.
À época, os valores oferecidos ao Peixe beiravam os 9 milhões de euros, que dá aproximadamente 50 milhões de reais, e uma porcentagem numa futura venda para a Europa. Mas não foram aceitos. Isso aí, só nessa parte, já seria, assim, no mínimo cômico / trágico se o Santos aceitasse 9 milhões de euros e liberar o Ângelo para um clube brasileiro. Sendo que num passado não tão longe assim, né, um passado mais recente, o dobro foi oferecido. Então não faz sentido, mas tudo bem, continuando. A postura do Santos no negócio continua a mesma. O clube não vê bons olhos a possibilidade de vender Ângelo para uma outra equipe brasileira e considera os valores oferecidos inicialmente baixos. Se a oferta aumentar, o cenário pode mudar, mas também não é aumentar, tipo, ofereceu 9, oferece 13 e tó o Ângelo de presente. Também não é assim, né? Tem que aumentar consideravelmente e a forma de pagamento também é importante. Como eu falei, o Nottingham Forest queria pagar cerca de 18 milhões, né, se tivesse certinho ali para comprar o Ângelo, de forma parcelada. O Santos não, o Santos quer vender o Ângelo, quer receber esse valor à vista. E é o mesmo raciocínio para o Marcos Leonardo. Porque foi assim com o Rodrigo também, né? Não sei se vocês se lembram, o Santos recebeu de uma vez, né, a grana do Real Madrid pelo Rodrigo. Então o Santos quer assim. Se não é para receber à vista, permanece aqui. Continuando. Por enquanto, o Santos e a empresária de Ângelo, a doutora Marisa Alígia, não receberam nenhum novo contato direto do Flamengo, apesar do rubro-negro manter o interesse no jogador e acreditar que vai convencê-lo a deixar a Vila Belmiro. O Flamengo tenta mostrar aos envolvidos na negociação de que a transferência é o melhor cenário no momento e tem se mostrado confiante nos bastidores sobre a possibilidade de contratar o jogador. A tentativa rubro-negra é feita através de um intermediário, não diretamente com a empresária Marisa Alígia, responsável pelas negociações do lado do garoto. Quem cuida da carreira de Ângelo, assim como o Santos, entende que este não é o melhor momento para uma transferência. O atacante quer recuperar seu melhor futebol no Peixe, sem precisar deixar o clube, porque acredita que ainda pode evoluir antes da sua primeira negociação para outra equipe. O Flamengo quer comprar 80% dos direitos econômicos do atleta, os outros 20% seriam divididos entre Ângelo e os santistas. O Santos também acredita que possa vender o garoto para a Europa por um valor parecido ou ainda melhor do que os sinalizados pelo Flamengo. Este, na visão do Peixe, seria o cenário mais próximo do ideal, porque não reforçaria outro time brasileiro, tá certo? Então, assim, é meio óbvio. Não faz o menor sentido o Santos aceitar uma proposta que é praticamente a metade do que já foi oferecido para um clube brasileiro. Imagina a torcida do Santos caso seja sacramentado um negócio com o Flamengo. Uma das promessas do Santos sendo vendido ao Flamengo por preço baixo, né? 9 milhões de euros é baixo. Então, não faz o menor sentido. Mas muitos jornalistas, principalmente da imprensa carioca, querem continuar reforçando essa narrativa de que o Flamengo está confiante, de que o Flamengo vai conseguir, de que o Ângelo está louco para jogar no Flamengo. E aí, tem também o outro lado, né, de clubes da Europa que seguem interessados. Inclusive o Nottingham Forest e também o Newcastle. Lá fora, lá na imprensa inglesa, também se comenta de que esses dois clubes podem fazer uma nova tentativa de contratação do Ângelo no meio da temporada, que é a janela, melhor dizendo, mais forte, né, onde os clubes geralmente gastam mais do que agora, final, começo de ano. Então, existe também essa possibilidade. E aí o site Premier League Brasil entrou em contato com a empresária / advogada do Ângelo, a doutora Marisa, e ela disse o seguinte, perguntando sobre uma possível transferência para algum clube da Europa. E ela falou o seguinte, abre aspas, no momento é tudo especulação, não tem nada da Inglaterra. O Ângelo nem fala sobre jogar no exterior. Ele fala muito do Santos, está focado aqui. Agora ele está no Santos, não pensa nisso, foi o que a empresária do Ângelo disse, tá certo? Então, gente, é isso. A multa do Ângelo é 60 milhões de euros. O Ângelo tem contrato com o Santos até dezembro de 2024, podendo estender por mais 2 temporadas. Não imagino
que o Ângelo possa sair para algum clube brasileiro, Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, Fluminense, sei lá, não imagino. Imagino sim que existe possibilidade do Ângelo ser negociado, assim como o Marcos Leonardo, no meio do ano, quem sabe, mas para algum clube de fora. Algum clube lá da Europa, quem sabe da Inglaterra, quem sabe o Barcelona também, se o Ângelo começar a voltar a jogar bem, se interesse, né, já que o Barcelona tem a prioridade na compra do jogador. Enfim, acho, sinceramente, assim, dando a minha opinião, muito difícil hoje o Flamengo conseguir a contratação do Ângelo. Ah, Nájila, mas e se envolver o Marinho? Não faz o menor sentido envolver o Marinho. Tudo bem que o Santos, né, trouxe recentemente o Lucas Lima, que saiu brigado com a torcida, o Marinho também não saiu muito bem, né, do Santos, mas não acho que o Santos trocaria o Ângelo por Marinho mais dinheiro ao Flamengo, sinceramente. E se isso acontecer, meu Deus do céu, Rueda tem que ser muito criticado, Rueda, Comitê de Gestão do Santos, Paulo Roberto Falcão, Odair Hellmann, sei lá, todo mundo que fizer parte disso tem que ser duramente criticado. Ângelo, para mim, só sai do Santos para jogar em algum clube da Europa. Mas eu também quero saber a sua opinião, então deixa aqui nos comentários, tá certo? Grande abraço para vocês, a gente se vê no próximo vídeo.